Bom, vocês perceberam que no versículo, quando o anjo diz: é que hoje na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então, no verso 10, ainda um pouco antes, ele vai dizer: mas o anjo lhes disse, não temais, porque eu vos trago novas de salvação. E no verso 14, glórias nas maiores alturas e paz, paz na terra. Eu quero refletir um pouquinho sobre essa expressão de que a boa nova, e a boa nova é o evangelho. A palavra evangelho já quer dizer isso. Boa notícia, boa nova. Mas as boas novas são boas novas de salvação, que o Senhor traz para nós. E essas boas novas, ou seja, esse evangelho, ele, dentre outros aspectos tão importantes do evangelho, ele é o evangelho da paz, que nos traz paz. É o evangelho que nos traz a paz, da qual quero hoje ressaltar entre três conceitos que eu quero aqui falar com vocês sobre paz. O que é paz? Bom, num conceito, e se referindo ao mundo ao nosso redor, ou daquilo que acontece fora de nós, o que é ter paz? Ter paz é estar ausente à beligerância, à guerra. Onde não há guerra, há paz. Se você tem paz na sua família, no seu convívio familiar, não tem guerra lá, tem paz. Se você não está em guerra com seus amigos, seus vizinhos, há paz. Mas, por exemplo, uma nação em guerra traz muito conflito e não há paz. Então, esse é um conceito do que é ter paz. Ter paz é você estar ausente, como eu disse, essa palavra bonita, beligerância, quer dizer guerra, né? Estado de guerra, se encontrar em guerra. Você, quando está ausente de uma guerra, está tudo em paz. Isso é um conceito de paz. O segundo conceito de paz é que ter paz é você estar num bom estado emocional. Eu não quero dizer de alma para não confundir com espírito, que é o último que eu vou dizer. Então, quando você está bem emocionalmente, equilibrada emocionalmente, se chama de assim: olha, eu estou bem interiormente. Então você está em paz. Mas quando você não tem essa paz mental, né, emocional, tudo pode estar bem, tudo está, por exemplo, você está lá deitado na sua cama, você pode estar dormindo num lugar muito agradável, silencioso, como, por exemplo, alguns lugares por aí. E tudo está em silêncio ao redor, mas dentro de você está um barulho enorme, porque nada está em paz. Você não consegue nem mesmo dormir, porque você está mal por dentro. Então, quando é que você tem paz nesse sentido? Quando você está bem emocionalmente. Né? Mas o problema é que o ser humano, ele precisa de uma paz, da qual quero falar por último, que para tê-la, ele precisa de algo. Eu quero falar sobre a paz com Deus. Sobre isso que eu quero falar. E esse problema existencial do ser humano, o ser humano, ele não está em paz com Deus enquanto ele não recebe essa paz de Deus. A verdade é que lá no Éden, quando Adão pecou, quando Eva, eles pecaram, rompeu-se a comunhão que se tinha com Deus. E a partir dali o homem passou a ter uma crise existencial. Primeiro que ele foi mandado embora do lugar onde Deus preparou para ele morar, que era o jardim, lá no Éden, aquele lugar de delícias, lugar maravilhoso. Ele foi expulso de lá. Então, mesmo as pessoas que não têm esse conhecimento, ainda que seja de uma maneira
não pensada, mas automática dentro do ser, as pessoas entram em crise espiritual, em crise existencial, porque é da paz espiritual que eu estou lhe falando, ou lhes falando, e a pessoa ela não se acomoda bem aqui no seu habitat, porque ela sente saudade de alguma coisa que ela não sabe o que é, mas que a Bíblia nos diz o que é. O ser humano ele sente saudade de Deus. Ele tem saudade do seu Criador. Ele sente saudade de casa, mesmo que ele não saiba que ele tinha uma casa lá. Então ele não se acomoda aqui. Portanto que ele vive aqui, ele fica impaciente. A Bíblia diz que nós somos aqui peregrinos. Enquanto nós não descobrimos essa verdadeira paz, a gente está numa crise existencial e espiritual. Né? Você pode ver que todos os outros, alguém já disse isso, todos os outros seres da criação, eles se acomodam bem no habitat onde estão. Por exemplo, um cachorro. Você já viu um cachorro? É só o ser humano que não se adapta bem no ambiente onde está. Você viu uns cachorros? Como é que? Você já viu um cachorro preocupado? Em crise emocional, pensando em alguma coisa assim? Não, né? Conta-se uma história de que haviam 2 passarinhos assim no fio. E esses 2 passarinhos que estavam lá no fio, estavam conversando e olhando o comportamento dos seres humanos. E os seres humanos agitados daqui para lá, corre para lá, um fala uma coisa, fala outra, vai num lugar, outro apressadamente, outro correndo. Diz assim, por que será que eles, os seres humanos, são desse jeito, hein? Tão apavoradinhos, tão desesperadinhos. E o amigo do outro passarinho falou, sei lá, vai ver que eles não têm um Deus como o nosso. Porque os outros seres da criação, eles se adaptam bem no seu ambiente. Peixe fica bem lá na água, tranquilo, nadando, fazendo o que ele foi criado para fazer. Cachorrinho foi criado para latir, e a gente não quer que ele late ainda, né? Cachorro não late, mas ele foi criado para latir, né? Deixa o bicho ser bicho. Mas nós, os seres humanos, não nos acomodamos bem onde nós estamos, porque nós não somos daqui. Nós somos criados por Deus, nosso espírito é eterno. Deus colocou a eternidade dentro do ser humano. E ainda que ele não saiba bem entender isso, ele tem essa eternidade dentro de si e ele fica pensando, ele fica numa angústia de alma, tentando descobrir, por que eu estou aqui? De onde é que foi que eu vim? Para onde é que eu vou? Qual é a missão que eu tenho nesse lugar? Você só terá paz espiritual quando você tiver paz com Deus. Se você não tiver paz com Deus, você vai viver numa crise espiritual e existencial. E para ter paz com Deus é onde entra esse texto que nós acabamos de ler. Você precisa receber na sua vida o Evangelho, as boas novas, que lhes trazem paz com Deus. Simples assim. E de que maneira que eu posso ter paz com Deus? Primeira coisa, você precisa crer que, primeiro, lá no Éden rompeu-se uma comunhão especial entre Deus e a sua criação, o homem, criado na sua imagem e semelhança. E depois disso, o homem nunca mais teve paz interior, paz de espírito e paz com Deus. Pelo contrário, a Bíblia diz que o homem está em inimizade com Deus. O ser humano está debaixo da ira de Deus. E ele só terá paz com Deus quando ele compreender, pela fé em Jesus Cristo, que Deus o Pai enviou seu Filho Jesus. Isso mostra a divindade de Jesus. Para nascer de mulher, isso mostra a humanidade de Jesus. E para trazer então salvação ao seu povo. Em outro lugar, em Mateus 1:21, vai dizer que vai nascer um menino, o seu nome será Jesus, e ele vem para salvar o seu povo dos seus pecados. Então você só pode ter paz com Deus quando você de volta é reconciliado com Deus. Por isso a Bíblia vai dizer em Romanos, o capítulo 5, verso 1,
E tendo sido justificados pela fé em Cristo, o que é que nós temos? Tendes paz com Deus. Porque sem Jesus nós não estamos em paz com Deus. Sem Jesus nós estamos em inimizade com o Pai, com Deus. Sem Jesus nós estamos debaixo do juízo e da ira de Deus. João 6,36. Mas em Cristo Jesus, tendo sido justificados pela fé em Cristo Jesus, vocês agora têm paz com Deus. Essa é a maior definição para mim de paz à luz da Sagrada Escritura. A paz que você e eu precisamos ter com Deus. Porque se você não estiver em paz com Deus, você não está em paz com nada. Você pode nadar, 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 como diz aí a palavra, né? Esse velho adágio, que você vai morrer na praia. E se fosse só isso, estava bom, né? Se você não tiver paz com Deus, você vai ter uma eternidade muito longe dele. E que bom que fosse na praia. Mas não é não, a Bíblia diz que é um lugar horrível. A Bíblia diz que é um lugar que há choro e ranger de dente eternamente. Então, meus queridos, eu não quero nem pensar, nem de longe, em visitar o inferno. Alguém aqui quer isso para você? Lógico que não. Mas se você não quer isso, você precisa estar em paz com Deus. Porque senão é para lá mesmo que a Bíblia diz que Ele vai te enviar. Nosso pastor, querido, meu pastor, pastor do Carlos, da Judete, da Vandinha, tantos outros que estão aqui na nossa época, uma vez deu uma definição do inferno, porque a Bíblia não diz exatamente como é o inferno. E naquela ocasião ele falou, olha, depois que eu der essa definição do que pode ser o inferno, se vocês não me mandarem embora é porque vocês me amam muito. Vocês lembram disso, Carlos e Judete? E eu vou dizer hoje aqui, usando essa ilustração que ele usou, para encerrar minha fala depois, a mesma coisa. Se vocês não me mandarem embora no dia de Natal, ou celebrando Natal, depois dessa ilustração, então é porque vocês também me amam muito. Então ele ilustrou o inferno mais ou menos assim. Ele disse, olha, o inferno é um lugar muito ruim, mas a Bíblia não diz como é, só fala lá que um lago de fogo ardente, um lugar de ranger de dentes, onde nada se acaba. Mas ele falou, o inferno é mais ou menos assim como a ilustração conta. Diz que um certo sujeito que não acreditava em Deus, que não cria em Jesus como Filho de Deus enviado para salvá-los dos seus pecados, e pecava como todos nós pecamos, e ele, por sinal, diz a Bíblia, era muito bonitão, assim, tinha um cabelo tipo Elvis, assim, naquela época, né? E era muito mulherengo, cometia toda sorte de pecados, né? E não só por isso, mas porque era pecador por natureza, foi para o inferno quando morreu. Chegando lá, tinha 3 lugares para ele escolher. O diabo falou para ele, olha, é o seguinte, você escolhe uma dessas 3 portinhas aí, pode entrar, onde você vai morar aí eternamente. Então ele resolveu primeiro ouvir a primeira, ele pôs ouvido na porta assim, e ele escutou lá dentro assim, ai, 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 ele falou, não, aqui eu não quero ir não. Daí ele foi para a segunda. Quando ele foi para a segunda, ele pôs ouvido, não ouvia nada, então ele resolveu abrir a porta. Quando ele abriu a porta, uma labareda de fogo já lambeu o cabelo dele, ficou careca. Foi horrível, ele falou, não, aqui também não quero. Aí ele foi para a terceira, era só a opção que lhe restava, mas ele resolveu ouvir de lá de fora, ele que era mulherengo, ouvia lá assim, lá vem ela, lá vem ela. Ele falou, opa, é aqui mesmo, seu diabo, que eu quero ir. O diabo já deu logo um chute no traseiro dele e já caiu dentro de uma fossa. Só ficava com o pescoço de fora. E de 15 em 15 segundos o pessoal ficava gritando, lá vem ela, uma guilhotina que passava rente assim a fossa. Então o sujeito tinha que abaixar de 15 em 15 segundos. Ele falou, o inferno é mais ou menos assim. Você não quer ir para o inferno, eu tenho certeza disso. Por isso você precisa ter paz com Deus. É uma brincadeira, mas é uma coisa muito séria. E só uma maneira de você ter paz com Deus, quando você tenha Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Quando você crê que Ele é o Filho de Deus, o unigênito do Pai, enviado do Pai, nascido de mulher, de Maria,
que nasceu, cresceu, cumpriu com o sacrifício para o qual ele foi enviado de morrer substitutivamente em seu lugar, para dar-nos a salvação, o perdão dos nossos pecados e nos reconciliar com Deus. Se você não crer nisso, você nunca terá paz com Deus, mas sobre você permanecerá a ira de Deus, diz a Bíblia. Que nesta noite seja uma noite oportuna para você sair daqui, não apenas com um conceito bíblico de paz, mas tendo paz dentro de você, amém? E encerro dizendo, se você tem paz com Deus, a Bíblia diz que Ele envia o seu Espírito para morar em você. Então agora você tem o Deus de paz em você. E se você tem paz com Deus e o Deus de paz em você, então você também pode desfrutar da paz de Deus que excede todo entendimento. Que Deus nos abençoe e um feliz Natal a todos nós. Amém? Amém.